Então, eu conheci através da Ana Marcela, eu vi ela compartilhando algumas coisas sobre o projeto, e eu achei muito interessante a forma como marcas que não estão totalmente aliadas ao esporte, por exemplo, a própria Riachuelo, abraçaram a causa para trabalhar o esporte feminino em si, que é um assunto pouco comentado. E quando comentado, geralmente é sempre polêmicas, e não sobre méritos ou conquistas. Então, foi onde chamou muito a minha atenção, porque existem histórias diversas, né, através das mulheres dentro do esporte. Eu, Tainara, comecei a ter contato com o esporte aos 4 anos de idade. Hoje eu tenho 25. Então, aos 4 anos eu comecei a nadar. Naturalmente, participei de festivais de natação da própria academia onde eu treinava. Aos 9 anos, eu tive contato com o triatlo, que é uma modalidade composta por 3 esportes, natação, ciclismo e corrida. E desde então, não parei até meus 24 anos. E com 23 anos, eu engravidei. Então, vejam, eu falei que eu continuei até 24 anos, mas aos 23 eu engravidei. E eu já vinha numa pegada onde eu estava em dúvida se eu queria continuar, se eu não queria. E até certo ponto eu desejava que acontecesse algo para eu ter que parar. Porque eu, por mim, eu não conseguia dizer que eu queria parar. E muito desses fatores incluíam medo de perder apoio, medo de não conseguir fazer outra coisa na minha vida, porque eu nunca tinha feito outra coisa na minha vida, medo de muitas pessoas virem falar mal de mim, mas tudo isso foi amadurecendo com o tempo. Inclusive, essa semana eu fechei meu ciclo de 8 meses de terapia como psicóloga esportiva, e depois da minha gravidez, eu voltei a fazer triatlo, fiquei durante em torno de 10 meses, voltando a competir e tudo mais, obtive ótimos resultados, bati todos os meus tempos, que em 17 anos eu não tinha batido ainda. Mas no final das contas eu vi que realmente não era aquilo que eu precisava para minha vida. Então precisou vir uma criança, no caso é minha filha hoje, que vai completar 2 anos em fevereiro, para me mostrar que o mundo é muito mais do que isso, que o esporte é muito mais do que isso. O esporte ele vai muito além de títulos, de troféus. Só que uma coisa foi verdade, eu não sei viver sem esporte, né? Não sei fazer outra coisa a não ser viver o esporte. E eu decidi seguir pela modalidade da corrida, que até então era a modalidade que eu menos gostava, era a modalidade que eu menos evoluí, e não sei porquê, foi uma vontade muito grande, até pela própria praticidade de você se locomover, de você só precisar levar um par de tênis, e também ter mais tempo para ficar com a minha filha. Tem 8 semanas que eu estou treinando específico para isso, e já obtive resultados excelentes, só que eu vejo que esses resultados vieram muito pela leveza que eu tenho levado com a vida em si, num todo, porque o atleta ele não é só composto por treinos, ele é composto por família, ele é composto por emoções, ele é composto por um ambiente onde ele vive, treina, descansa, enfim. A corrida, ela vem mostrando que cada pessoa que está ali tem um propósito, tem um porquê de estar ali se exercitando, correndo, enfim. Cada um com a sua meta, cada um com o seu objetivo. E tem histórias incríveis. Então, tem histórias assim para ouvir pro resto da vida. Assim que eu descobri que eu estava grávida, foi um baque muito grande, porque não foi planejado e nem desejado. Foi uma montanha-russa de emoções, mas eu consigo falar com total tranquilidade que as primeiras 48 horas foram assustadoras. Porque, imagina, uma menina que mora com os pais, tem o conforto de casa, tem sua roupa lavada, tem comida na mesa todos os dias, só se preocupa em treinar. Então, receber essa notícia de uma gravidez indesejada e não planejada, de fato, mexe com muita coisa, mexe com todo o sistema. Mas, como eu disse, 48 horas foram o suficiente para eu sentir tudo aquilo e, a partir da próxima hora, já começar a sentir um amor imensurável e a maternidade toma conta de mim. Até fiquei arrepiada aqui, porque depois que eu voltei para mim, depois que eu comecei a pensar de forma racional e não emocional e tirar o meu ego de mim, porque nessas 48 horas eu só estava pensando no meu ego. O que iam pensar de mim, meus patrocinadores iam cancelar contrato, eu não ia mais poder seguir com as coisas da minha vida, não ia mais conseguir conquistar meus sonhos.
Então era tudo sobre mim e não sobre uma criança que estava vindo. E após essas 48 horas, depois do ego desmanchado, eu consegui perceber que o mundo é muito mais do que isso. Eu continuei nadando, continuei correndo até o 7º mês. Bike eu fiquei fazendo mais indoor para evitar quedas na rua também, que a gente tem muito enjoo, a gente fica tonta. E isso foi formando muitas decisões ao longo da gestação, até o dia que a Chloe nasceu. 10 dias depois que eu pari, que eu tive parto normal, eu voltei a correr, mas não aconselho. É uma coisa que foi feita na insanidade mesmo, na sangria de voltar a treinar. Eu tive muita continência urinária assim que eu voltei a correr, então eu decidi parar e ficar só no ciclismo indoor em casa. Aí voltei a competir triatlon quando a Chloe completou 7 meses de vida. Depois disso eu segui durante mais um ano no triatlon, só que aquilo estava me consumindo de uma forma indescritível, assim, num sentido pesado mesmo. Então ficou tudo muito bagunçado, eu comecei a ficar muito mal, comecei a me cobrar demais, eu queria abraçar o mundo, dar conta, só que eu esquecia do fator principal, que eu era mãe. Com esse papel de assumir que você é mãe, você tem que assumir o papel de esposa, você tem que assumir o papel de dona de casa, você tem que assumir o papel de atleta, você tem que assumir o papel de influenciadora nas redes sociais. Então, assim, não adianta eu querer incentivar outras mães ou motivar outras pessoas se eu não estava bem. E foi aí nesse processo da terapia que eu comecei a me reencontrar e descobrir o porquê que eu queria tanto insistir naquilo. Se eu não estava indo por um caminho que realmente não estava mais fazendo sentido e eu estava empurrando com a barriga porque até então não sabia fazer outra coisa. E junto com a maternidade a gente fica muito corajosa também, a gente abraça desafios que talvez quando a gente não é mãe a gente não encara. Então eu decidi parar a modalidade, como eu disse, tem 8 semanas, e decidi seguir nessa modalidade que eu menos evoluí, justamente pensando só na minha filha, porque ser mãe para mim é a minha principal missão aqui. Com toda certeza eu passei por essa fase de ter que me provar, até porque no triatlon as mulheres são minorias. Uma coisa que era muito dita assim no ambiente que eu frequentava era: temos que treinar com homens, competir com homens para ser fortes como homens. Então eu já tive que ouvir que atleta, no caso mulher, não ia para o salão fazer unha, não ia para o salão fazer sobrancelha, tinha que ficar em casa descansando. Essa questão da competitividade, sempre apareceram muitos homens, no sentido de que, você tá pedalando bem, todos eles só de olhos ali nos dados, do ciclismo principalmente, e da natação, que era o meu forte, né? Então, você tá nadando bem, na próxima prova eu vou colar junto, vou nadar do lado. Então, existia uma certa pressão dos homens não quererem também deixar as mulheres evoluírem ao longo da prova, isso já dentro da prova. Se o homem que tá nadando enxerga uma touca rosa atrás, ele faz de tudo para você não passar. E eu, como nadadora de frente, que normalmente eu sempre disputava ali as primeiras posições, junto com o primeiro grupo, eu sempre levava soco na cabeça, eu sempre levava tapa, eu sempre tentava me afundar quando eu ia passar pelo lado. Então eram coisas desagradáveis que a pessoa que estava nadando enxergava claramente que era uma mulher, até porque as toucas de natação são cores bem chamativas para sinalizar. E eu ficava muito chateada com aquilo. Teve uma vez em uma travessia, inclusive, que eu levei um soco no meu nariz. Eu terminei a prova com o nariz sangrando, porque um homem simplesmente não deixava eu passar. Então isso é inadmissível, porque depois ficam encontrando 1000 pretextos para justificar o rendimento de uma mulher. O exemplo ele arrasta. A Chloe, com seus quase 2 anos, já é notório que muitas coisas dentro de casa ela já replica. Mas tanto eu quanto meu marido, a gente já conversa muito sobre isso, porque já está chegando na idade de ela começar a praticar alguma atividade física. Porém, nós temos essa mentalidade de que a gente quer que ela siga com o que faz o coração dela bater mais forte. Não tenho essa mentalidade que eu quero que ela siga alto rendimento, performance, seja uma atleta profissional. Não tenho essa ambição. Eu realmente quero deixar muito livre para ela escolher,
Mas, com toda certeza, eu vou incentivá-la, tanto eu quanto meu marido, a que ela pratique algo para fazer bem para ela. Que nada realmente é impossível, sabe? Não ter pressa, não querer provar nada para ninguém, não deixar que ninguém sonhe por você, ter muita disciplina, ser muito disciplinado e respeitar suas escolhas, respeitar suas próprias escolhas, aceitar suas próprias escolhas, acolher suas escolhas. Mas o principal é não tenha pressa, não tenha pressa, porque hoje a gente está num mundo muito imediatista. A gente tem as informações em segundos na palma da nossa mão, com o smartphone, celular, enfim, e a sede por resultados acompanha essa insanidade de imediato. Então, tenham paciência, exercitar a paciência, ficar menos tempo nas telas e ter mais paciência. Então, faltariam nomes para citar, mas uma pessoa que eu gosto de seguir e que eu admiro muito é a Ana Augusta, é a atual campeã do Ironman do Hawaii, que é o Mundial de Ironman na categoria dela. Eu admiro ela e tenho ela como uma referência, inclusive pelo fato de ela ser mãe de 2 crianças. E é uma pessoa muito humilde, muito simples, que está sempre ajudando as outras pessoas. Ela toca projeto na cidade dela em relação ao esporte. Eu sempre vejo ela virando mundos para conseguir ajudar os atletas do projeto. Então, é uma pessoa que eu vejo que não esquece do mundo além do esporte. Então, ela foge da bolha totalmente. Ela fura a bolha. Isso, para mim, isso é viver o esporte. Sabe? Não é viver só para você, é viver num todo, num coletivo. Porque o esporte, por mais que ele seja individual, ele é coletivo, de certa forma. Você nunca tá sozinho. Então, meninas, primeiramente, muito obrigada por esse convite de estar contando um pouco da minha história, compartilhando a trajetória como atleta e mãe. Assim como eu, existem zilhares de mulheres na mesma situação, na mesma trocada de vida, conciliando esporte e maternidade. Então, queria deixar um abraço bem apertado para todas essas mães que inspiram muitas pessoas, até me inspiram também. Não deixar de acreditar nos seus sonhos, ser exemplo para os nossos pequenos e abraçar o esporte num todo, além da competitividade. E tem espaço para todo mundo. Então, sigam o Projeto Inspire no Instagram e no YouTube, que tem muito conteúdo legal lá para consumir e muitas mulheres para se inspirar.